o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Glória a Deus por Jesus Cristo. A maneira como Jesus comprovadamente nos amou, ama e amará, é o porquê de nós estarmos aqui. Nós estamos aqui hoje, agora, nesse momento, a nossa presença aqui, nós estamos aqui com o objetivo de adorar o nosso Deus. Podíamos estar em qualquer outro lugar do mundo, mas é o amor de Jesus Cristo. Muitas frases que eu vou dizer aqui já foram ditas aqui hoje. O amor de Jesus Cristo nos constrange, e é por isso que nós estamos aqui. Essa manifestação de amor, de carinho, de misericórdia dele, que nos constrangeu para que aqui estivéssemos nesta adoração, porque cada um de nós entendeu, cada um de nós acreditou, cada um de nós confia que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Já foi lido em Efésios capítulo 2, 1 e 2. Antes de qualquer outra palavra aqui, irmãos, eu quero agradecer aos irmãos. Eu quero agradecer à igreja aqui presente, vocês que têm me carregado nas suas orações, vocês que têm me servido, colocando a minha saúde diante do trono de Deus, nas orações de vocês. Muito obrigado, porque Ele está cuidando da maneira como vocês têm suplicado a Ele. Muito obrigado. E que o Senhor Deus retribua a todos vocês esse amor, a graça e a misericórdia dEle, que é sem igual e inexplicável. Como um dos presbíteros aqui, eu agradeço a todos vocês, igreja amada do Senhor e nossa. Agradeço a todos vocês, porque vocês também nos carregam nas orações de vocês. Vocês se esforçam para o crescimento da nossa congregação, trabalhando com amor, trabalhando para o crescimento da nossa congregação, trabalhando com dedicação e nos servindo. Nós nos servimos. É o mandamento do Senhor Jesus. E nós procuramos fazer isso. E gratos nós somos a vocês que fazem isso por nós no presbitério. Vocês nos carregam nas orações de vocês. Por favor, não parem. Não parem. Vocês nos servem como é o mandamento do Senhor Jesus. Desde a limpeza dos banheiros, até as pregações aqui no púlpito, que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, 32 anos de desafios que neste tempo todos nós temos vencido juntos. São desafios fortes, mas nós, orando uns pelos outros, amando uns aos outros, nós temos vencido esses desafios.
E imploramos a Deus que assim continue para continuarmos vencendo, enquanto Ele nos permitir aqui vivermos. Unidos na unidade do Evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos estar unidos na unidade do Evangelho de Jesus Cristo. Como é a nossa frase de efeito que nós temos no nosso informativo, né? Uma família de fé onde se encontra Deus e o seu amor. Em todos estes anos, nós sempre convivemos com irmãos que vêm de longe, irmãos que vêm de outras cidades, para juntos aqui estarmos adorando a Deus. Irmãos que vencem o desafio de passar por várias denominações perto de suas casas, vencem os desafios dos seus amigos e até de familiares que dizem: aqui no bairro tem igreja, para que você vai lá no centro de Belo Horizonte procurar igreja? Isso é um desafio que vocês, pela graça e misericórdia de Deus, têm vencido. Que Deus os abençoe e que Ele seja glorificado por isso. Glória a Deus por vocês, irmãos, que vencem essas dificuldades, e aqui nós estamos juntos, para elevarmos a Deus os nossos louvores, a nossa gratidão. Glória a Deus por vocês, irmãos, dos bairros de Belo Horizonte, que igualmente vencem o desafio, e estão aqui conosco aos domingos, nas demais reuniões da igreja, para o nosso crescimento espiritual, juntos. Igualmente nós glorificamos a Deus por vocês, irmãos, que são os nossos vizinhos. Nós temos irmãos aqui que são os nossos vizinhos. Nós glorificamos a Deus por vocês, que aqui se dedicam os seus louvores ao nosso Deus e Senhor. É por isso, irmãos, que nós não podemos descuidar, nós não podemos de maneira nenhuma deixar de buscar o crescimento espiritual em cada dia da nossa vida. Nós não podemos. É isso que nos anima, é isso que nos dá força para vencermos todo e qualquer desafio que se apresente em nós, para desenvolvermos mais e mais em obediência ao que o Senhor Jesus mandou. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro escreveu na segunda carta, para que nós tenhamos o pleno conhecimento de Deus. Nós não podemos descuidar de buscarmos na palavra de Deus esse crescimento que Ele quer, esse conhecimento que é necessário. Como nós vamos amar quem a gente não conhece? Não é mesmo? Precisamos conhecer mais e mais o nosso Deus. E cada vez mais que nós nos encontramos com Ele na sua palavra, nós descobrimos coisas novas e maravilhosas que Ele tem para cada um de nós. Por isso, irmãos, nós precisamos observar. Veja como é interessante o que o apóstolo Paulo escreveu para os Colossenses, capítulo 3, versículo 10, ele diz o seguinte: que nós precisamos revestir-nos do novo homem que está sendo renovado em conhecimento à imagem daquele que nos criou. Cada dia nós somos renovados à imagem e à semelhança de Jesus Cristo. Ele é que nos chamou, é Ele
quem nos trouxe aqui, e ele mesmo fala no capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículo 23, o Senhor diz o seguinte: negue-se a si mesmo e siga-me. É fácil negar a sua vontade? É fácil negar o seu comodismo? É fácil esforçar? Essa é uma palavra que eu sempre digo aqui, quase ninguém gosta, né, de fazer esforço. Então, irmãos, o Senhor Jesus diz: negue-se e siga-me com compromisso todo dia. Lá ele fala o seguinte: pegue a sua cruz diariamente e siga-me. Mas eu entendo que cruz é um compromisso sacrificial. Cruz é um compromisso. Nós devemos pegar esse sacrifício diariamente e seguirmos a Jesus Cristo. É isso que ele está falando para nós. O compromisso de crescimento nele, o compromisso de entendermos a vontade dele e, principalmente, obedecermos. Porque nós não queremos ser obesos espirituais. Nós queremos pôr em prática o que nós já aprendemos, o que nós já sabemos. Mas isso não basta, nós temos que continuar crescendo. Porque a palavra de Deus, ela vem para nos mover constantemente. Sempre nós temos coisas novas e novas atitudes para serem feitas, desenvolvidas, para a honra e glória do nome dEle. Agora, irmãos, uma coisa, o apóstolo Pedro também escreveu, e eu sempre gosto de, quando eu estou iniciando, eu gosto de falar isso também. Bom dia, igreja de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso está em 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10, ele que nos chamou, ele que nos diz para que nós sejamos essas pessoas que se entregam, essas pessoas que servem, essas pessoas que amam uns aos outros. Ele diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, irmãos, isso é motivo suficiente para que nós não desgrudemos, nós podemos falar assim, para que nós não descolemos da palavra de Deus. Buscar nela essa interação, buscar na palavra de Deus o conhecimento que Ele quer que nós tenhamos sobre Ele, porque quanto mais a gente o conhecer, mais nós vamos amá-lo. É assim na nossa vida, não é? Com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que nós temos o nosso convívio diário, cada vez mais nós vamos conhecendo e nós vamos progredindo o nosso amor. E ele diz no versículo 10, olha que importante, como nós somos importantes diante de Deus. Versículo 10, ele diz: antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora, nós somos povo de Deus. Não tínhamos recebido misericórdia, mas agora nós recebemos misericórdia. Glória a Deus. Estamos aqui louvando a Deus. Nós precisamos proclamar as grandezas de Jesus Cristo na nossa vida. Nós precisamos divulgar o que nós conhecemos de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter coragem de falar daquilo que nós já temos experiência com Deus e o Senhor Jesus Cristo. A experiência que nós já obtivemos com o amor de Jesus Cristo
é para ser falada. Temos que anunciar tudo o que ele faz com aqueles que o obedecem. Ele nos faz sua família. Isso é importantíssimo, irmãos. Nós somos família de Deus. E é por isso que lá em Hebreus capítulo 2, versículo 11, lá o Espírito Santo escreveu: não se envergonha de nos chamar irmãos. Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Glória a Deus pela igreja que ele poderosamente edifica. Glória a Deus pela igreja que se edifica no pleno conhecimento da vontade dele. Colossenses 1, 9 a 10, lá ele escreveu para aquela igreja: seja cheia do pleno conhecimento e da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos. Amados, nós somos edificados, nós crescemos, quando nós adquirimos o pleno conhecimento sobre o nosso Salvador. Ainda o apóstolo Pedro, em segunda carta, no capítulo 3, versículo 18, ele colocou: cresçam. Vocês já notaram quantas vezes nós encontramos palavras que mandam a gente crescer? É mandamento. Cresçam no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas isso só acontece com o nosso contato diário com o que Ele está dizendo. Isso só acontece se nós buscarmos o que Ele colocou na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Ela é que contém o Evangelho da salvação, o Evangelho que é o poder de Deus para salvar. O apóstolo Paulo escreveu isso, e é tão bom a gente repetir essa mensagem. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho está revelada a justiça de Deus. É no Evangelho que está a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim, ela é pela fé. Como está escrito: o justo viverá por fé. O poder de Deus para salvar a humanidade está conosco. O poder de Deus para salvar nossos amigos, nossos parentes do inferno está conosco. Cabe a nós obedecer ou não. Então, irmãos, o poder de Deus está em nosso coração e precisamos ter boa vontade para continuarmos na sua divulgação. Nós amamos, para fechar isso aqui, nós amamos e servimos ao próximo, principalmente quando nós divulgamos o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos parar, irmãos. Temos que falar. Ah, mas eu não tenho dom, não sei falar. Ó, Moisés, o que aconteceu com ele? Ele também falou. Deus preparou ele 80 anos e num belo dia lá ele falou: Senhor, eu não sei. Nós não podemos ser iguais a ele. Nós precisamos ser obedientes. Como nós aprendemos com o apóstolo Paulo e aquela sua equipe missionária que implantou a igreja por todos os pontos, todos os cantos, Ásia e Europa, e chegou até aqui, no centro de Belo Horizonte.
em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil. Glórias sejam dadas a Deus. E que o Senhor Jesus nos perdoe, nos abençoe e nos dê coragem para sermos os divulgadores da verdade dele. Que nós sejamos os seus servos, nesse sentido, de divulgar a mensagem salvadora que está no Evangelho de Jesus Cristo. É no Evangelho, não é em nada mais, é no Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe e que Deus continue iluminando a todos nós. Amém e amém.